E mais problemas para o Vino 11, pessoal. Pois é, sempre pode piorar a situação, né? Vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo com o Vino 11, quais são as perspectivas futuras. Vou mostrar também o meu cenário, né, o que está acontecendo com a minha carteira. Então fica comigo até o final desse vídeo, mesmo que você não seja cotista do Vino 11, porque isso pode acontecer com outros fundos imobiliários, na verdade já aconteceu, né, com outros FIIs, e também para você não entrar em furada como eu entrei, mas a gente precisa ser verdadeiro aqui, né, e ser honesto, principalmente com vocês que estão investindo aí em fundos imobiliários, ok? Bom, situação da minha carteira, vamos lá. Vou entrar aqui em fundos imobiliários, vou colocar aqui em variação. Veja que eu estou amargurando aqui, ó, 33,22% de queda. O meu preço médio está em R$ 8,55 e o preço atual R$ 5,71. Exatamente isso, tá? 5,71. Para você ter uma noção aqui, vamos pegar o Vino 11 no site do Status Invest. Nos últimos 30 dias, ele já caiu 3,55%. A variação dele nos últimos 12 meses, 34,14% negativa. Lá em meados de agosto, lá por dia 15 de agosto, ele custava 5,98. Agora ele está 5,71. Vamos pegar aqui um período de um ano, ó. Ele custava lá em setembro de 2023, 8,66. E ele foi despencando, despencando. Teve algumas subidas e algumas altas, né? Porque alguns investidores acreditavam que era oportunidade, mas fato é que agora ele vem aí ladeira abaixo. E por que que isso está acontecendo, pessoal? Bom, tem vários motivos, mas os principais motivos é o pagamento de dividendos, que vem despencando também, e o relatório gerencial ele não é otimista, inclusive eu estou com ele aqui e vou mostrar para vocês aqui algumas informações importantíssimas. Eu já fiz outras avaliações do Vino 11, mas é sempre bom a gente estar atualizando essas informações, até porque tem coisas importantíssimas aqui nesse relatório para que a gente discuta aqui a situação deste fundo imobiliário. Bom, aqui o gestor ele começa falando, né, claro, do cenário macroeconômico, mas vamos para a parte do fundo imobiliário em si. Já após o fechamento do mês, o Vino 11 assinou um novo contrato de locação aí com o edifício Brooklyn Business Square com prazo de 60 meses, ou seja, 5 anos e 3 meses de carência, o que impactará a taxa de ocupação do fundo a partir do mês de setembro. Então nós temos um novo inquilino aí no fundo imobiliário. Por outro lado, no mesmo imóvel, recebemos uma notificação de não renovação do contrato relativo a uma importante área, né, 2.371 metros quadrados, locada para CO.W, que vence em outubro deste ano. Então o que aconteceu aqui, pessoal? Este locatário não renovou o seu contrato. Isso significa dizer, então, que nós vamos ter uma vacância aí no FII em virtude da ausência deste locatário. Quando efetivados, os efeitos combinados destes dois movimentos representarão uma queda de 1,3% na taxa de ocupação do portfólio e de 0,0003 por cota na receita mensal do fundo. Então, nós tivemos inquilino saindo, inquilino entrando. Com relação à situação com a WeWork, né, que tinha tomado calote, assim como em junho e julho, ou seja, nos últimos 2 meses deste relatório gerencial aqui, em agosto, o fundo também não recebeu o pagamento do aluguel devido pela locatária referente à locação do imóvel OF 585, localizado na rua Oscar Freire, número 585. A WeWork, que já tinha dado um calote em 2 meses, junho e julho, também não pagou em agosto. O que o fundo imobiliário aqui vai fazer? Agora eles comentam aqui, né, nas próximas informações, ó, a gestão, em conjunto com os advogados, vai tomar as devidas providências cabíveis aí, claro, pensando sempre no fundo imobiliário em si e nos seus cotistas, para tentar receber esse dinheiro aí. Inclusive, olha só, essa informação, ó, o fundo obteve uma liminar referente à ação de despejo, estabelecendo um prazo de 15 dias a partir da intimação da locatária para o pagamento integral dos aluguéis e encargos moratórios devidos. Caso contrário, a WeWork deverá desocupar o imóvel dentro deste mesmo prazo. Então nós temos dois cenários aqui para avaliar. Primeiro, a inadimplência do fundo imobiliário, que isso é ruim, porque isso impacta nos dividendos para nós cotistas. E o seguinte, né, entrou com ordem de despejo, tá, beleza, só porque é o seguinte, né, a WeWork, mesmo que for despejada aqui deste imóvel, o imóvel vai ficar vazio. Então nós temos que pensar aí que a gestão já tem que correr atrás para poder ocupar este imóvel quanto antes, porque senão nós vamos ter aí um período de baixa de dividendos, não só por causa da inadimplência, mas pela desocupação do imóvel. Então isso também afasta cotistas, isso faz a cota cair, porque não é só a questão do dividendo não estar entrando, né? Também nós temos aí a vacância aumentando em caso de despejo aí da WeWork, e isso, claro, vai tramitar aí na justiça e depois os gestores vão notificar os seus cotistas por meio do relatório gerencial. Os dividendos, se a gente comparar setembro de 2023 com este mês, né, nós tivemos queda. Teve um momentozinho aqui de subida, que foi aqui, né, que deu uma animada nos cotistas, mas depois
acabou voltando aí para os patamares de 5 centavos, né? E a perspectiva não é boa para os dividendos, está aqui nessa imagem para vocês. Por exemplo, ó, até dezembro de 2024, o máximo que os cotistas vão receber, segundo, claro, as perspectivas, lembrando que não é garantia de rentabilidade isso aqui, né? É apenas uma estimativa, tá, pessoal? Pode ser mais, pode ser menos, mas eles trabalham com uma margem bem segura aqui, né? Quase que precisa, de 4 centavos e meio até 5 centavos e meio. E é isso que vem acontecendo. Eu olhei os relatórios gerenciais antigos e a perspectiva deles, né, a projeção deles para os meses que nós estamos agora, bateu certinho. Então, claro que essa margem aqui de 1 centavo, né, faz com que essa chance de acerto seja maior. Então, ou seja, vai ficar nessa margem aí 4, 5 centavos. Talvez se tiver a venda de algum imóvel ou se a vacância realmente ficar aí próximo a zero, nós teremos aí talvez um dividendo um pouquinho maior. Mas eu não acredito muito nisso não. Isso, claro, uma opinião minha como analista aqui, um simples analista de relatório gerencial, né? Olha só, em relação à rentabilidade do fundo, o Vino 11 apanha, né, para CDI, apanha para o IFIX, então realmente está complicado, né? Nem dá para a gente comentar muito isso aqui. Então o gráfico fala por si só, né, pessoal? A rentabilidade aqui bruta do fundo realmente despencando. Em relação ao número de investidores, interessantemente falando aqui, né, por mais que a gente tenha esses problemas, o número de investidores ele está ali na casa dos 150 mil até agosto de 2024. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E tem um outro agravante também aqui, né, pessoal? A taxa Selic, ela continua num patamar ali de 10%, né, 10,5% nesse momento que estou gravando o vídeo. E não fica interessante investir, ainda mais, por exemplo, num fundo como esse que está cheio de problema, quando você tem aí uma Selic alta, né? Então tem mais esse agravante ainda. Olha só, a alavancagem do fundo, 484,8 milhões, é bem alta, bem importante. O aluguel médio do Vino 11, ele deu uma aumentadinha agora em agosto, mas ainda está bem abaixo do mercado. Vamos ver o que vai acontecer agora com a WeWork, né? Se a WeWork for realmente despejada, vamos ver como é que vai ficar esse aluguel médio dos contratos típicos aí do Vino 11. Talvez uma oportunidade para a gestão elevar um pouquinho esse valor, veja que ele vem aumentando, né, ao longo aí dos meses. Claro que a gente pode pensar num reajuste, está acontecendo, que é normal, mas o fato é que está aumentando. Se a gente comparar, por exemplo, com a média do mercado, que vem caindo, né, 118, 119, 119, 117, 115, então o Vino 11 está tentando se aproximar, né, da média do mercado. Vamos ver como é que vai ficar aí nos próximos meses. A taxa média de ocupação fica ali em torno de 97% por enquanto, e aqui, ó, inadimplência líquida. Esse aqui é um problema que nós não tínhamos nos relatórios anteriores, lá até mais ou menos metade do ano, ali, um pouquinho antes da metade do ano, o que era inclusive um ponto positivo. Eu ainda falava isso para vocês aqui, ó, um ponto positivo do Vino 11, entre tantos negativos, né, é justamente a inadimplência em zero. Aí começou os problemas com a WeWork, agora ordem de despejo, né, uma possível saída, não renovação dos contratos de outros locatários. Então isso aí vai dando problema no fundo imobiliário. O fato é que a inadimplência já está em 5,4%. Então esse é um ponto negativo. Era um ponto positivo do Vino 11 e agora já não é mais inadimplência no fundo imobiliário. Aqui tem a parte do portfólio, né, que a gente já sabe que a Rede Globo ocupa boa parte aí em relação às receitas de aluguéis do Vino 11. Isso aqui eu já falei em outros vídeos também. As renovações dos contratos, nós tivemos renovações agora em junho. Outubro vai ter mais 13% de reajuste nos contratos. E aqui abaixo os imóveis listados, né? Aonde fica, toda a parte de participação do Vino 11, o tipo de contrato, enfim. Tudo aqui bonitinho explicado para vocês. Bom, pessoal, a realidade é essa, né? O Vino 11 passa por grandes problemas. O que eu vou fazer neste momento? Por enquanto eu vou deixar ele na minha carteira. Eu estou recebendo dividendos, apesar de ser pouco, é 153 cotas que eu tenho vezes ali 5 centavos, 6 centavos, então não é um dividendo muito alto, porque eu também não tenho muitas cotas. Eu vou esperar, vamos ver o que o Vino 11 vai fazer em relação a este problema com a WeWork, né? O que nos resta é aguardar, quanto isso o mercado vai precificando, né? Sem contar ainda que nos próximos dias nós teremos aí reunião do Copom. Vamos ver como é que vai ficar aí a taxa Selic. Se a taxa Selic ficar no mesmo patamar, o Vino 11 vai sofrer, assim como todos os outros fundos imobiliários. Se a taxa Selic subir, aí o Vino 11 ele vai cair sim, porque é fácil de entender. O Vino 11 ele não é vantajoso se a gente comparar, por exemplo, com a taxa Selic. Ah, mas a Selic, se você investir em CDB, tem imposto de renda. Sim, mas também tem LCI e LCA, que são investimentos aí isentos de imposto de renda, que eu tenho na minha carteira também, então, né, e é seguro, é mais tranquilo, não dá dor de cabeça. Então você tem que pensar como a média populacional pensa. Aí é que está o pulo do gato, né? Agora eu quero saber, claro, né, de você, Ninja. Você tem Vino 11 na sua carteira? Se você tem, como é que anda aí? Está no positivo? Está no negativo? Muito provável que esteja no negativo, né? Mas conta para mim aqui nos comentários. Mesmo que você não tenha o Vino 11, qual outro fundo imobiliário que incomoda aí a sua carteira? Eu sei que muitos de vocês têm HCTX, vocês comentam aqui, né? O DEVA 11 também. Então fiquem à vontade, coloquem nos comentários aqui. Eu quero saber como é que está a situação de vocês aí também. Combinado? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!